Vamos lá. Apresentamos neste momento a palestra técnica 6, com o tema Classificação e Monitoramento de Águas Subterrâneas no Semiárido. Eu convido a tela como moderadora a senhora Carlene Lucena, técnica em Sistema de Saneamento da Sabesp, e o palestrante Bernardo José Gomes de Matos da Costa e Silva, pesquisador da pós-graduação UFCG Lábides. Bernardo é engenheiro químico pela UFCG em 2015 a 2021. Tem mestrado em curso pela UFCG em 2021, sob a orientação do professor Kepler Borges França, PhD, com o tema Estudos e Gestão dos Recursos Hídricos Subterrâneos na região do semiárido. Eu passo a palavra agora à moderadora para as primeiras considerações e depois eu apresento ao Bernardo para a sua apresentação. Obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde, Bernardo. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Mais um pupilo do professor Kepler, né? E estamos aqui para te ouvir. Sabemos da criticidade que é, né, o semiárido do Nordeste, eu sou da Bahia, sou nordestina e sei muito bem como funcionam as coisas, mas eu sei que você pode trazer novas oportunidades aqui para nós, e fique à vontade. Obrigado, Carlene. Eu vou dar uma palestra, essa palestra de agora, uma palestra rapidinha, vai ser acerca dessa questão das águas subterrâneas, estudo de potencial hídrico subterrâneo, aqui na região do semiárido. Vou dar início à apresentação aqui. A apresentação de hoje, minha apresentação que vou compartilhar com vocês, é sobre o estudo de classificação e monitoramento das águas subterrâneas, em especial na região do semiárido nordestino. O faz esse trabalho que está realizando. Essa é uma das nossas linhas de pesquisa do Lab 10, em parceria com o CPPD. Obviamente, somos parte da Universidade Federal de Campina Grande. E vamos começar. Primeira coisa, uma introdução. Vamos falar aqui um pouco do que é a questão da água do semiárido, da água subterrânea. A água doce, a gente já conhece, a gente já viu muitas vezes aqueles gráficos desde criança, que a água doce é um recurso muito raro, muito finito, representa a mínima parte da água presente no planeta. Então, é um recurso finito, e a gente conhece muito a água de rio. A gente vive num país muito perto do rio, nós temos o Amazonas, aqui no Nordeste temos o Rio São Francisco, outros rios que nós conhecemos, outras fontes hídricas, mas elas são mais comumente usadas, elas são mais fáceis, elas já estão aqui do nosso lado. Mas, quando a gente olha, a água doce nesse gráfico, a gente pode ver na esquerda, ela é 2,5% da água. E dessa água, a água superficial é 1% só. A água subterrânea, ela tem 30%. Mais ainda quando a gente considera o gelo. Então, da 100% da água doce líquida, só 4% é dessa água de reservatórios superficiais de rios, de lagos. Então, para que a gente possa aproveitar os recursos hídricos de forma mais eficiente, a gente tem que ter conhecimento da parte subterrânea. Esses reservatórios, a gente conhece alguns. Vamos entrar aqui, alguns já conhecem, a gente já conhece alguns aquíferos famosos, mas, caso geral, os aquíferos como um todo se encontram desconhecidos. Não existe um mapeamento hidrogeológico. Nós não conhecemos o subsolo e onde estão essas águas ou a qualidade dessas águas. Então, o mapeamento desse recurso permite que a gente utilize de forma apropriada, que a gente conheça, possa usar de forma econômica, abastecimento, especialmente porque nós vivemos aqui na região do Nordeste, a gente já conhece, a região do semiárido tem um problema da seca recorrente, mas nesses últimos anos, a gente tem visto que a seca não é mais exclusiva da região Nordeste. A gente está tendo crises hídricas em todas as regiões do Brasil. Então, vamos falar um pouquinho de como acontece essa água subterrânea, que é a partir do ciclo hidrológico.
O ciclo hidrológico é o estudo natural. Ele é o despejo de águas doces por meio de rios, por meio de chuva, por meio de despejo humano mesmo no oceano, e o retorno dos lagos por meio de chuvas e outros mecanismos. O Brasil não possui. Outros mecanismos que a gente fala são fenômenos naturais, que geralmente são como vulcões, formação de glaciais. A gente não observa isso no Brasil. Essa imagem aqui, ela mostra, é uma imagem do departamento americano, que mostra o ciclo como um todo. Descarga de rios, lagos salinos, transpiração de rios. Mas aí nós temos formação de glaciais, nós temos erupção vulcânica. No Brasil, a situação é muito mais simples. Não temos vulcões, não temos grandes cordilheiras, não temos glaciais. Nosso ciclo biológico ele é muito movido pela chuva e vazante de rios. Então, nós temos a precipitação de chuvas e a evaporação, a grande evaporação nessa costa brasileira que nós temos, que é muito grande, e que traz água de volta para o continente, que precipita e forma rios, lagos e aquíferos subterrâneos. O ciclo. Então, nosso ciclo ele se caracteriza basicamente por essa parte: precipitação de águas, formação de rios, lagos, lençóis freáticos. E mesmo nessas áreas com águas superficiais que aparecem nas fotos, existe a formação de lençóis, dada pela porosidade que o solo na região ela costuma ser poroso. Aqui nós temos uma foto, a gente pode ver um rio ou lago. Nós temos uma zona não saturada, que é uma zona que é capaz de absorver água, e uma zona saturada, que é uma zona que é cheia d'água. Isso é um termo muito técnico, mas quem já foi para a praia já viu. Eu imagino que alguns de vocês aí que estão assistindo já foram para a praia. Quem cava na praia, você encontra água, depois que você cava alguns centímetros, você encontra água. Isso é você vencer a zona não saturada. Aquela areia seca que está em cima é uma zona que tem a capacidade de absorver água, mas embaixo, quando você tira, ela está cheia d'água. A porosidade, essa questão interfere. A porosidade do solo interfere. Também, usando o mesmo exemplo da praia, a praia é composta de areia. E a areia como nós vamos falar um pouco mais à frente, ela é porosa e permite a entrada de água. Então, a porosidade do solo é quem vai transformar e definir. Então, em termos gerais, nós temos que estudar. Para conhecer as águas subterrâneas, nós temos que conhecer também os solos. Os solos que formam o país e os solos que são parte, que permeiam água e que determinam as nossas características. A formação de lençóis vai depender do tipo de formação rochosa. Os solos que nós não vamos mencionar aqui são solos do tipo argilosos. Solos argilosos, aqueles que formam argila mesmo, eles são considerados impermeáveis, eles são de partículas muito pequenas que se aglutinam. Eles têm uma passagem muito pequena de água, eles são considerados impermeáveis. Os outros 3 tipos de solo que nós vamos falar, que vão entrar depois, são considerados permeáveis. Porém, mesmo em solos impermeáveis, vão existir formação de camadas. Aqui nós temos como ver. Nós temos um aquífero livre, esse aquífero de cima, próximo da terra, e abaixo de cada camada quando você encontra uma camada impermeável, não quer dizer que não tem mais água. Quer dizer que existe uma camada onde a água não permeia, mas abaixo dela pode existir sim aquíferos, ou acúmulo de água, que pode ser utilizada. Os lençóis desse tipo, eles são mais resistentes. Os lençóis livres de cima, os aquíferos mais próximos, eles são mais simples, eles são mais fáceis de escavar e encontrar, eles são mais rasos, mas eles são muito vulneráveis à poluição, a bactérias, contaminação por metais pesados, poluição humana, óleo, esgoto. E, enquanto isso, os solos
abaixo dessa camada, por eles não receberem o que está acima deles, eles são extremamente resistentes. Esses aquíferos aí, nós vamos falar agora também dos 3 tipos de aquífero que podem ser feitos: poroso, fissural e cástico. São 3 tipos de solo característicos. Vamos falar um pouquinho de cada um bem detalhadamente. Aquífero, aqui nós temos essa é uma figurinha para observar cada tipo de aquífero, mas nós vamos entrar em detalhes. Aqui nós estamos vendo um aquífero poroso. O que caracteriza um aquífero poroso? É um solo como esse que está na foto aí: é terra, barro, areia. O mar, como eu tinha falado no exemplo antes, a areia do mar, ela é um solo poroso. É um solo que é formado por partículas bem pequenininhas que deixam que a água passe sem resistência. Podem acumular muita água e geralmente elas vão acumular, pelo menos dentro do continente, se elas são alimentadas por águas doces, as águas vão continuar doces, o que é excelente. Seria ótimo se tudo fosse assim. Agora, aqui no Brasil, a gente tem 2 aquíferos famosos, são os 2 maiores aquíferos do planeta, os maiores reservatórios de água subterrânea. São o aquífero Alter do Chão e o aquífero Guarani. O aquífero Alter do Chão, o maior do mundo, e o aquífero Guarani, o segundo. Maior em extensão, mas menor em volume. Esses 2 aquíferos são aquíferos de água doce, formados por rochas porosas. E aqui nós vamos falar por outro caso, o caso de quando a situação não é tão fácil. São formados por rochas porosas, não porosas, fissuradas. Aquíferos fissurados também são chamados de aquíferos cristalinos. Eles são formados por pedras. Pedras como as comuns. A água entra, geralmente são fissuradas, as rochas não são 100% conectadas, e elas formam fissuras. Como essa água entra nas fissuras das rochas, elas vão ter contato direto com os minerais, e minerais que entram na água, que se dissolvem na água. Bem lentamente, mas se dissolvem. São os metais, são íons salobros. Por ser, geralmente, espaços limitados, eles tendem a ter menor volume de água. É uma tendência. Obviamente, existem aquíferos cristalinos com grande volume, mas a tendência é que não seja assim. Porém, a água também desses aquíferos tende a ser muito salobra, muito imprópria para consumo sem um tratamento, sem um processo de dessalinização. Ele funciona mais ou menos dessa forma. A gente pode ver na figura, são várias rochas, são rochas mesmo, grandes, com aqueles espaços, as junções que não estão 100% fechadas entre elas. Permitem um acúmulo de água ali naqueles espacinhos. E quando você junta, funciona, acaba ocupando um grande espaço. Aqui, um exemplo de rochas cristalinas. São rochas, daquelas bem tradicional. E nós temos, por último, os aquíferos kársticos. Aquíferos kársticos, eles formam leitos de rochas carbonáticas. Rochas carbonáticas são formadas por carbonato. Tradicionalmente, em especial, a partir de 30%, 20% de carbonato, elas são consideradas rochas carbonáticas. Carbonato é um material que é facilmente dissolvido em água. Então, quando entra a água, ao contrário de rochas fissurais, elas não ficam sobre a rocha, elas dissolvem a rocha, consomem a rocha. Esses aquíferos, eles tendem a ser os maiores, eles são muito grandes, por conta dessa formação natural do espaço, inclusive. A água encontra um espaço que pode dissolver a rocha, e ele consome muito espaço, ele forma aquíferos de um volume muito grande. Esses aquíferos são chamados também de rios subterrâneos, em alguns termos técnicos ou da academia, você pode encontrar esse termo, rios subterrâneos. Se refere justamente a isso. São rochas como desse tipo. Rochas carbonáticas, como calcário, mais tradicionalmente. Esse tipo de aquífero, ele vai ter uma questão. Como ele tem a dissolução de carbonato, o carbonato não é um composto necessariamente desejável. A gente pode, então, águas com carbonato uma taxa de carbonato muito alta, podem ser problemáticas, tanto a saúde quanto a operação de equipamentos.
existe essa taxa de dissolução, ela vai levar uma alta taxa de dureza e taxa de incrustação. Aqui tem 2 caninhos, essa foto foi tirada aqui no laboratório. Esse cano tem um cano limpo, normal, nunca foi usado, e aqui na direita tem um cano que ele foi incrustado, ele perde quase todo. Isso toda essa incrustação, ela é carbonato de cálcio dissolvido, que ele aos poucos vai se acumulando na superfície e fechando as tubulações. Além de fazer mal à saúde, vale a mesmo. Então, esses estudos ainda estão um pouco rasos no Brasil. Mas nós já existe um princípio de estudo. Aqui no Brasil a gente vê, essas são as nossas províncias hidrogeológicas do país. São províncias hidrogeológicas, são genéricas, são muito grandes, não falam detalhadamente, mas já é um bom estudo, a gente já tem o conhecimento característico das regiões. Então vamos falar um pouquinho já que a gente falou dessa parte da salinidade, das rochas cristalinas, por hoje a gente vai ter que falar o que essas são as características físico-químicas que acontecem na água. Então, a qualidade das águas, essa qualidade pode ser determinada em laboratório, por análise laboratorial e experimentação. A nova portaria que saiu esse ano, nós tivemos até uma discussão, se eu não me engano, aqui no Congresso, acerca dessa portaria 888, que determinou os limites, taxa de sódio, quantidade de magnésio, sólidos totais, salinidade, dureza. Isso interfere diretamente, porque a água, para consumo humano, ela tem limites dentro de quantidade de íons, quantidade de sais, acidez, pH. Então, esse tipo de estudo tem que ser feito. Aqui a gente tem uma análise em branco, mas que a gente pode ver. Esse estudo ele vai ver alcalinidade, que é a taxa de íons negativos que fazem as bases, são hidróxidos, carbonatos, bicarbonatos. Então, nós temos a dureza, cálcio, magnésio, temos sódio, potássio, alumínio, fósforo. Estudo do que compete cada uma dessas questões. E aqui nós temos o valor máximo permitido. Então, quer dizer, esse valor máximo permitido, ele é o que determina a lei. Esse laudo está na regulamentação do CONAMA 357, inclusive, a regulamentação antiga, que dá a taxa de sólidos em 1.000 miligramas por litro. A atual regulamentação permite 500. Então já é já é uma questão antiga, isso é uma questão que é debatida e tem que ser discutida entre especialistas de saúde. E além disso, a gente se estuda um outro ponto. Ele está aqui, de novo, no slide, o índice de saturação de Langelier, o penúltimo item, ILS, que é o índice que estuda o comportamento da água em relação à incrustação ou corrosão. O que acontece? A incrustação, vocês já viram, não foi aquela foto dos caninhos, que ele vai comendo o encanamento, ele pode interferir gravemente em encanamentos de cidades, em entupimentos, levar à falta d'água de muitas pessoas, ou a corrosão. Quando a água ela pode não ser nem muito incrustante, mas ela é muito corrosiva. pH às vezes muito baixo, falta de sais, já tem uma taxa de remoção de sais, de carbonatos, especialmente quando a gente trabalha com tubulações urbanas, que são tubulações que são de concreto, não de PVC. Elas podem corroer aos poucos a tubulação e causar vazamentos. Esse estudo ele é baseado no índice de saturação de Langelier. Esse é um índice que é crucial para que a gente consiga entender quais são os equipamentos que a gente vai ter que tratar. E por fim, agora vamos começar a entrar na outra parte, o semiárido. Já que a gente já falou tanto da água, como é que é a água no semiárido? O semiárido historicamente, é uma das regiões com menor índice pluviométrico. Não tem nenhum rio de água doce de grande porte e muito poucas chuvas. Já há muitos séculos,
Isso é um dos principais entraves, porque é muito difícil ter desenvolvimento econômico e desenvolvimento humano. Falta as pessoas sem água, sem comida, e faltam indústrias, porque a água ela é uma matéria-prima importantíssima para a indústria, para a agricultura. Então é difícil ter um desenvolvimento econômico na região também. Aqui nós podemos ver um pequeno mapa da litografia, do Nordeste. Aí a gente pode ver essa grande manchona amarela aqui no meio. Essa mancha amarela, ela é importante, porque o solo do semiárido, ele é tradicionalmente cristalino. Como a gente falou, ainda existem pontos de solos porosos, que existem solos porosos, mas são pontos específicos, solos porosos ou solos cársticos. Mas eles são, de caso geral, solos cristalinos, que deixam a água salobra. Então, a água do solo, do semiárido, os lençóis freáticos, os aquíferos, mesmo não tendo rio, e com baixo índice de chuvas, a água que vem do solo ainda é salobra. Então, a gente tem que entender por quê. Aqui uma pequena foto. A água, quando ela é salobra, aqui de novo. Então, a água, quando ela é salobra, ela tem que ser... Ela pode ser dada. Existem tratamentos de dessalinização. Mas você precisa ter conhecimento. Porque não adianta você cavar, fazer perfuração de poços de baixa vazão e tentar implementar sistema de dessalinização. Esses sistemas são caros, eles não são baratos. Então, quando se estuda e conhece poços, mesmo que salobros, de alta vazão, é possível sim trabalhar com eles. Mas você é preciso que se justifique. Eu até mesmo, o processo de perfuração já não é tão barato assim. Não é um processo barato. Então, quando você tem conhecimento você tem um trabalho de inteligência feito por trás acerca dessa perfuração de poços, você pode sim desenvolver e buscar os poços de alta vazão salobros. Aqui é um pequeno videozinho de um poço que foi escavado aqui na universidade, aqui no laboratório. É um poço inclusive salobro e de alta vazão. Vocês podem ver até pela fonte de água, como ela vai alto, como a pressão era alta dentro de água. Então, esse tipo de perfuração, ele é caro. E é bom, quando você acha um poço de alta vazão, maravilhoso. Mas às cegas não é algo que vale a pena. Não é algo que eu ofendo, que é um investimento sem garantia nenhuma. Então, mesmo nessa situação, muitas das pessoas que acabam perfurando poços, encontram água salobra, água dura, eles acabam consumindo, porque é o que tem. O tratamento não vale a pena, não vale o investimento. E em comunidades com menor índice de desenvolvimento econômico, menor uma economia de pequeno porte, não tem condição de investir, então as pessoas acabam consumindo isso em detrimento da própria saúde. Esse aqui é o exemplo. Esse foi o mesmo poço que vocês viram a perfuração agora. Essa é a água que sai dali. Esse é um poço cristalino, salobro e kárstico. Ele tem os dois tipos. Vocês podem até ver, eu vou botar o vídeo para passar de novo, esses pequenos cristalzinhos que eu falei da incrustação são cristais de carbonato, que são aqueles que incrustam nas tubulações. Esses poços, como apresentado, eles têm alta vazão. Esse poço nós temos tem alta vazão, determinada localização. E o estudo deles, que pode ser
é simples, é conhecer, estudar e demarcar. Porque se você conhece, se você tem um poço desse de alta vazão, aí o seu investimento num dessalinizador já começa a valer a pena. Porque você pode montar um sistema de dessalinização no local ou usar um dessalinizador móvel e abastecer as cisternas. Com conhecimento desses mananciais, a gente pode determinar a localização e outros poços de alta vazão que podem ser utilizados para abastecer as comunidades. Então, a gente vai entrar no ponto-chave final dessa apresentação, que é a geolocalização. Então, o estudo desses mananciais é complexo, porque o solo é muito complexo. O solo não só não dá para ver o que está embaixo do solo, como ele muda muito, muito facilmente. De um lugar para outro, você anda, às vezes anda 10 centímetros e já mudou a composição do solo. E você não consegue perceber. Agora, quando você estuda o que já é feito, o Brasil tem milhões de poços perfurados. Se a gente consegue estudar eles, então a gente consegue ter essa informação. Porque a qualidade da água vai nos informar o que é esse manancial, o tamanho, sabe? Se é um poço de alta vazão, de baixa, a gente pode conhecer. Com um conjunto de dados compreensível, você pode entender. Como nós temos ferramentas hoje, já tem o Google Maps, Google Earth, Bing Maps, etc. Vários sistemas que usam geolocalização e georreferenciamento por satélite, a gente pode localizar esses pontos e pontuar. Aqui nós conhecemos a latitude e a longitude e nós conseguimos descobrir aonde está. Aqui nós temos um pequeno mapinha. Esse aqui é o da Paraíba. Os poços aqui do interior da Paraíba, mais voltados para o sertão. Nós temos aqui milhares de poços. Esse é um estudo que nós temos. São cerca de 2.400 poços. Os pontinhos vermelhos, que são os próximos, são os poços de baixa vazão. Esses poços são aqueles que a gente falou. Tem que conhecer onde eles estão para saber onde não perfurar também. Poços de média vazão. Poços de média vazão já é algo que depende da situação, mas pode ser utilizado. Às vezes você não precisa de tanta água, às vezes vale investimento, às vezes é um dessalinizador móvel, pode ser utilizado, porque tem uma vazão que se justifique, algo na casa de 1.000 litros por hora, 2.000 litros por hora, e aqui nós temos poços de alta vazão. Esses poços têm salinidades diversas. Agora, os poços de alta vazão têm a característica usada era acima de 4.000 litros por hora de água. Porque acima de 4.000 litros por hora, a gente pode começar a estudar abastecimento, ou então abastecimento de indústrias e alguns tipos de atividades econômicas, abastecimento de cidades, populações, comunidades. Esse sistema foi desenvolvido para realizar o georreferenciamento, com as cores distintas para diferentes vazões. Também para permitir a observação das águas na região Nordeste e estudar, prever e agir de forma inteligente, fazendo planejamentos. Atualmente são 2.445. Desses 2.445 poços cadastrados, nós temos apenas 322 de água de alta vazão, com vazão de maior ou igual a 4.000. Tem poço até de quase mais de 20.000 litros por hora. Mas acima de 4.000 já é algo que se pode trabalhar. Podem ser utilizados poços de menor vazão, poços de baixa vazão com baixa salinidade, podem ser utilizados, ou poços de alta vazão na região que possam possuir baixa salinidade, como nessa figura aqui. Esse tipo de sistema foi desenvolvido usando linguagem de programação, Python, C# e linguagem de banco de dados, comunicação. Isso é um sistema computacional, um software que está sendo desenvolvido, está em processo de desenvolvimento. Com essas informações em mente, a gente pode tentar desenvolver políticas públicas de apoio à população e com embasamento dos dados.
Além do apoio, a gente pode, esse sistema ele vai ser utilizado para desenvolvimento, pode ser utilizado para desenvolvimento de atividades econômicas, para planejamento. Isso é um sistema de inteligência, para que se possa saber os lugares que podem ser desenvolvidas atividades econômicas que requerem água. E um último adendo é o monitoramento, porque a gente cava esses poços, executa tudo isso, e agora falta o monitoramento. Esses sistemas não existem no Brasil, esse é o fato. Eles são raros aqui, mas muito raros e geralmente muito localizados. Mas existem países com sistemas avançados, como os Estados Unidos, como países europeus, até mesmo países asiáticos na região do Oriente Médio, têm sistemas nesse sentido. Então, você pode determinar quando o sistema está sendo sub- ou superutilizado, para evitar que cenas como essa aconteçam de poços secos. Apesar de é um recurso importante e tem que ser utilizado de maneira responsável. Esses mananciais eles são parte do ecossistema e podem secar. Então, e com esse conhecimento a gente pode usar. Nós temos milhares de poços, nós podemos usar de forma responsável todos eles. Além de que você pode monitorar a qualidade da água. Então, em regiões de seca, tempos de seca, a salinidade aumenta, a pH altera, podem ser ou detectar a entrada de poluentes, como por aí, esgoto, fossas sépticas, depósitos de combustíveis poluem aquíferos. E era só isso mesmo, a apresentação. Obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigada, Bernardo, por sua apresentação. Eu convido a tela a moderadora Carlene e ao Bernardo, que retorne a tela também, para iniciarem as discussões. A palavra é sua, Carlene. Pronto. Olá, Bernardo. Achei super interessante seu estudo. Sobre aquela parte de georreferenciamento, vocês mesmo do LabDES que faz esse monitoramento, ou o governo do estado tem algum aplicativo, ou você pode ter acesso, você consegue enxergar onde é que estão os poços, para você não correr aquele risco de Não, atualmente a gente vem fazendo isso seco. Então, atualmente nós fazemos por conta própria. Esse é um sistema que está sendo discutido nesse aspecto com governos, com prefeituras, mas ele é um sistema que ele está no processo de desenvolvimento ainda. Ele é um projeto que está na infância. Mas a gente tem parcerias com empresas de perfuração para que a gente possa alimentar. Porque falta agora o banco de dados. A gente tem que conhecer os poços. É complicado. É um país muito grande. O Nordeste sozinho já é muito grande. Sim. Aqui em São Paulo nós temos empresas de perfuração especial. Aqui em São Paulo nós temos, eu trabalho na Sabesp, né? E no interior do estado nós temos até a última contagem, né, do relatório de sustentabilidade da empresa, nós temos 1.169 poços, né, no interior, e a gente capta essa água do aquífero Guarani. Eu tive a oportunidade de fazer uma auditoria, né, alguns controles sanitários aí da empresa, e de fazer a amostragem, né, nesse aquífero, né? Então, eu vejo como a água vem com a característica é muito boa, óbvio que dá para você tratar e você distribuir, porque tem lugares que não tem, né, uma água superficial, então a gente tem que recorrer a poços. No Nordeste eu sei que é assim, né, é mais complicado ainda. E também é interessante esse estudo de vocês estão fazendo esse georreferenciamento, porque, como você falou, você mencionou que o custo é muito alto, aí você não sabe onde perfurar e perfura um poço seco, né? Então, eu acho que é muito bom mesmo. Temos 4 perguntas aqui, eu vou fazer para você. A Dalila de Souza dos Santos, ela pergunta o seguinte: vocês usam o ISL como parâmetro para dimensionar um dessalinizador? Não, não é dimensionamento de dessalinizador isso, não. Primeiro... O ISL, ele é feito para que a gente estude, para a gente saber, ele é um tratamento de água. Porque a gente não pode deixar incrustação acontecer no dessalinizador.
Para a parte de sinalização, essa parte é a questão mais importante, porque a incrustação ela pode danificar. Esse SL é o índice de Langelier, não é isso que ela Isso. falou? Eu usava Isso. muito ele, porque eu também trabalhei na Bahia com água industrial, né, de refrigeração. E a gente usava muito isso para ver se a tubulação tinha corrosão ou incrustação, através desses índices, né? A corrosão acaba sendo mais inofensiva, que a gente usa muito, tirando urbano, a gente usa os cano de PVC, encanamento de PVC, que não Sim. Agora, para aqueles encanamentos planos, todo mundo já viu em alguma obra, né? Andando pela cidade, quem é de São Paulo, com certeza já viu, que aí tem uma pra caramba. Você vê aquelas tubulações gigantes. E quando é corrosivo, ele pode consumir, sim, aos pouquinhos, o concreto. Então, isso é um pouquinho perigoso. É um estudo um pouco complicado até, é bem difícil. É bem detalhista. Aí ela ainda comenta aqui que aqui no interior da Bahia não vejo as empresas de tratamento de água solicitando esse parâmetro, apesar de ser de grande importância. É verdade, porque muitas vezes é desconhecido, né, das pessoas. Só a gente que trabalha na área que a gente tem essa noção, né? Então, eu tinha essa noção e enviava para os clientes e explicava a ele no relatório, né, técnico. Então, mas isso não é um tipo de parâmetro que as pessoas vão pedir porque muitos desconhecem. Sim, não, é pouco, ele é desconhecido. Ele não é um parâmetro assim, bonitinho, simples, então é muito difícil de explicar. Normalmente a gente que é químico, engenheiro, que sabe um pouco, né? Tem a ciência, tem esse entendimento, né? Então, a outra pergunta é do Luiz Antônio Biscaro. Ele pergunta para você, Bernardo, a perfuração aleatória de poços em grandes quantidades pode abalar o solo superficial ou causar erosões? Dificilmente. Pode acontecer, na verdade, o que poderia acontecer seria o consumo. Você perfurar aleatoriamente, os poços são perfurados todos verticalmente, para baixo. E, assim, hoje em dia, a gente não tem mais aqueles poços artesianos que a gente vê de filme medieval, que o pessoal roda a manivelazinha subindo com um balde. Ele é bem fininho, ele é estruturado, ele não é algo que vai danificar. O que pode danificar é a superutilização. Eu falei um pouco rapidinho, mas caso você resseque um aquífero, ele ocupa um espaço ali. E se esse espaço está vazio, ele pode, sim, não ceder como um todo, mas ele cede um pouquinho e impede a entrada de água novamente. Porque o espaço fica ocupado, a matéria se aglomera e não deixa mais entrar água. Obrigada. Mas, assim, por questão de perfuração, danificar o solo, cair, deslizamento, não se preocupa. Não acredito que não... É tipo uma perfuração de um poço de petróleo? Não é isso? Ou não? O poço de petróleo é muito mais violento. Aqui já viu o tamanho? A pressão é maior, né? A pressão é maior. Um poço aqui é o quê? É uma barrinha de, no máximo, acho que são uns... Não chega nem a 10 centímetros, o negócio é fininho. O Paulo André Caetano, ele fez aqui uma pergunta sobre o aquífero, né? Ele falou, boa tarde, professor, existe como rastrear um aquífero a partir de assinatura comum de amostras de vários poços distantes entre si? Não rastrear, mas você vai conhecendo. Então, você tem 3 poços muito próximos que têm a mesma qualidade de água, eles provavelmente vêm do mesmo aquífero. Os aquíferos, eles são pequenos, mas você vai compreendendo. A ideia é um pouco essa também, aí você entendeu bem. Não dá para se rastrear perfeitamente, não é algo assim que você pode desenhar, mas você pode ter uma ideia geral. É muito difícil você fazer o desenho do aquífero na mão sem um estudo geológico completo. Mas para você, um estudo geológico completo é difícil, caro, complicado. Então não dá para a gente ficar exigindo isso em aquíferos eles são pequenininhos, eles são assim, muito pouca coisa. Para alimentar comunidades pequenas, fazendas. Mas aí tem a ajuda de vocês, universitários, né? De Campina Grande. Parabéns aí pelo trabalho. O Paulo, ele acrescenta aqui ainda, uma ideia de monitoramento do aquífero, o mantenedor destes poços poderia ser um medidor de nível hidrostático com transmissão por telemetria até uma base pré-estabelecida.
Ó, esse A ideia entende, é bem essa mesmo. parabéns. Sistemas relativamente simples de cursos realizáveis. A Sabesp adota o sistema para outras aplicações. A Dalila, ela tem aqui uma última pergunta, né? Vocês sugerem o uso de abrandadores ao invés de dessalinizadores para remoção de dureza da água? Às vezes, produtores rurais desejam remover apenas magnésio e cálcio para que o gado aceite tomar a água salobra. Estou falando de uma água a partir de 3.000 ppm, ou miligramas, né, de dureza total. Então, abrandadores, nesse caso, saem mais baratos. Mas se a água ela é salobra, ela vai fazer mal. Ela vai limitar. Se você tá para o gado, pode até ser que o gado beba, mais tranquilo. Mas isso vai aumentar, isso vai interferir. Você está tirando cálcio e magnésio, diminuindo a dureza, mas está dando sódio, está dando potássio. Isso interfere na qualidade de vida mesmo. A gente não bebe água salobra. Você bebe água do mar, sai com a boca seca, rachado, lábio rachado mesmo. Como é que eu estou desidratando dentro da água? É mais ou menos a mesma coisa. Óbvio que o efeito de água salobra é muito mais leve que de água salgada. Mas a longo prazo isso interfere sim, bastante. Então, aí em Campina Grande, Bernardo, vocês têm um decreto estadual para águas subterrâneas? Não do meu conhecimento. Que nós temos aqui né, que é o 8468, e é da CETESB, né, é um decreto, e a gente fazemos uso dele, né, para poder administrar esse tratamento dessa água, né, monitorar essa água subterrânea. Por enquanto, Bernardo, aqui, ó, se alguém tiver mais alguma pergunta, não tem nada aqui no site, mas eu quero muito agradecer pela sua participação. Eu gostei muito de saber do seu trabalho, na verdade, de todos, né, aí, da equipe do Dr. Kepler. Parabéns para vocês, tá? Muito obrigada aí. E aí eu passo a palavra para a Patrícia. Foi um prazer participar. Nossa mestre de cerimônia. Muito obrigada, Carlene, obrigada, Bernardo, pela apresentação. Peço a todos, por gentileza, que permaneçam em sala para um breve encerramento e palavras do professor Celso Scaranello, presidente da REMESP, que já está em tela. Por favor, professor Celso, suas palavras. Carlene e Bernardo, por favor, fiquem comigo aqui. Eu quero, Bernardo. Agora sim, agora eu me sinto confortável. Eu quero fazer... Bom, primeiramente, parabéns aí pelo trabalho de vocês são demais. A Carlene, o Bernardo, eu fiquei, assim, muito feliz de ter todo esse pessoal nesse evento. Eu saio, assim, muito feliz com o resultado.